Olá, o Jornal Cultura e Arte está começando. No Jornal Cultura e Arte de hoje, falaremos sobre religião, especialmente sobre o homem mais importante na transformação social do Ocidente, Jesus Cristo. Olá, meu nome é Horácio Vital, sou o âncora do Jornal Cultura e Artes, e convido a todos para nos acompanharem nesse documentário histórico que vale a pena assistir. Eu sou a Soriana Leida, jornalista e comentarista. Fique conosco e confira. A letra J. A letra J não existe nem no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e nem no alfabeto latim. A letra J só apareceu após o ano 1500. Observação: as letras J e V são ditas ramistas, por terem sido criadas por Petrus Ramus Pierre de la Ramée, 1512 a 1572, em uma época em que, com certeza, o latim já não possuía falantes naturais. Os nomes bíblicos que começaram com a letra Y foram corrompidos porque os tradutores trocaram a letra Y pela letra J. Com isso, os tradutores modificaram a fonética e a transliteração dos nomes bíblicos. Apocalipse 22, 18 a 19. Nomes corrompidos se refere somente aos nomes bíblicos que começaram com a letra J. É bom lembrar que 42 mil pessoas morreram porque pronunciaram o nome errado. Juízes. Shofetim 12:6. Igreja primitiva nunca usou um nome com a letra J. Os profetas e os apóstolos nunca ouviram falar da letra J. Jeová não é o nome do Criador, por causa da letra J. No hebraico não existe ditongo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Yelshanan, João 8:32. Autor, Jarival Bea. Opinião generalizada. Conhecemos a data da morte de muitos personagens famosos. Cervantes, por exemplo, morreu a 23 de abril de 1616. São Francisco de Assis, a 4 de outubro de 1226. Maomé, a 6 de junho de 632. Nero, a 8 de junho de 68. Mas não conhecemos a data da morte de Jesus. Sempre se disse que morreu aos 33 anos, baseando-se nos dados evangélicos. O primeiro, de São Lucas, segundo o qual, ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Lucas 3:23. E o segundo, do Evangelho de São João, que dá a entender que Jesus pregou durante 3 anos. Se começou a pregar aos 30 anos e pregou durante 3, deve ter vivido 33 anos. Tal opinião generalizada levou o Papa Pio XI a declarar 1933, com a encíclica Quod Nuper, como um ano santo para comemorar os 1900 anos da morte de Jesus Cristo. Como se ele tivesse morrido no ano 33. Embora, na mesma encíclica, o Sumo Pontífice reconhecesse que a história ainda não tinha podido garantir o ano exato da morte do Salvador. Teria Jesus vivido realmente 33 anos, Alguns dados que ajudam a incerteza na cronologia da vida de Jesus deve-se a que os evangelistas, quando escreveram as suas obras, se interessaram mais pela formação espiritual dos seus leitores do que pela precisão histórica. Por isso apenas se preocuparam em descrever a doutrina e as obras de Jesus, sem atender demasiado ao dia exato em que os fatos aconteceram. Apesar disso, existem nos evangelhos alguns dados muito precisos sobre a vida de Jesus, graças aos quais podemos chegar a uma reconstrução bastante provável da sua cronologia. A primeira coisa que podemos averiguar é quando começou Jesus a pregar. Pelos Atos dos Apóstolos 1, 22. Das 37 a 38. Deduz-se que foi pouco depois de João Batista aparecer. Ao informar-se disso, Jesus apresentou-se perante ele, fez-se batizar, e, a partir dali, tornou-se pregador. O dia em que ele saiu à rua e quando começou João Batista a pregar. São Lucas dá-nos a resposta, no 15º ano do reinado do imperador Tibério. Lucas 3:1. Ora bem, como Tibério tinha começado a governar no ano 14 da era cristã, o 15º ano do seu reinado seria o ano 28 depois de Cristo. Porém, sabemos que 2 anos antes Tibério já tinha assumido o governo de todas as províncias do império. É possível que Lucas, que era um provinciano,
tenha tido em conta este dado ao fornecer a sua informação. E por isso tanto o ano 15º de Tibério, em que João Batista começou o seu ministério, seria o ano 26 da era cristã. Assim sendo, também Jesus, poucos meses mais tarde, no início do ano 27, teria iniciado a sua vida pública. A data de uma discussão. Esse fato ficaria corroborado por um episódio da sua vida. Conta São João que na primeira Páscoa que Jesus passou em Jerusalém, após expulsar os vendedores que faziam os seus negócios no templo, os judeus perguntaram-lhe por que fazia semelhante coisa, e Jesus respondeu-lhes: destruam este templo, e eu em 3 dias o reconstruirei. Os judeus pensaram que Jesus falava do templo de Jerusalém, quando na verdade ele se referia ao templo do seu corpo, e replicaram-lhe: há 46 anos que se constrói este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias. Ora, bem sabemos que o rei Herodes tinha começado a reconstrução do templo no ano 19 a.C. E se os judeus dizem a Jesus: há 46 anos que se está a construir este templo, significa que aos 46 anos de trabalho devemos acrescentar os 19 anos decorridos antes da era cristã, com o qual obtemos o ano 27, data em que sucedeu este episódio da primeira Páscoa de Jesus. As 4 Páscoas. Se Jesus começou a pregar no ano 27, podemos saber quanto tempo durou a sua vida pública. Segundo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só pregou uns poucos meses, uma vez que menciona uma só entrada na cidade de Jerusalém durante a sua vida pública, precisamente em vésperas da festa da Páscoa em que foi morto. Isso deve-se a que, nestes evangelhos, os relatos estão muito simplificados. Ao contrário, por São João, sabemos que durante a vida pública de Jesus decorreram várias festas da Páscoa. A primeira, poucos meses depois de se ter iniciado como pregador, quando expulsou os vendedores do templo. A segunda, quando curou um doente junto da piscina de Bezatá. Aqui fala-se de uma festa dos judeus, embora seja possível que se trate da festa da Páscoa. A terceira, quando multiplicou os pães para 5.000 pessoas que o seguiam. E a quarta, a da sua morte em Jerusalém sob o poder de Pôncio Pilatos. Se na vida pública de Jesus houve apenas 3 Páscoas, pregou pelo menos 2 anos. E se houve 4 Páscoas, pregou 3 anos. Para deduzi-lo, não temos mais remédio senão tentar averiguar o ano da sua morte. E para isso temos um dado importante. Jesus morreu no tempo de Pôncio Pilatos. Ora, bem sabemos que Pilatos governou a província da Judéia entre os anos 26 e 36 da era cristã. Portanto, confirma-se que a crucificação ocorreu entre esses anos. Outro dado que temos, e nisto coincidem os 4 evangelhos, é que a morte de Jesus ocorreu à sexta-feira, dia que os judeus chamam da preparação, e que no dia seguinte, sábado, era a festa da Páscoa. Como a Páscoa judaica pode cair em qualquer dia da semana diferente da cristã que sempre se celebra ao domingo, basta averiguar em qual dos anos que vão do 26 ao 36 em que governou Pôncio Pilatos a Páscoa caiu no sábado, e assim teremos o ano da morte de Jesus. A figueira estéril. Graças aos cálculos astronômicos, sabemos que durante o governo de Pôncio Pilatos, esta festa judaica caiu ao sábado unicamente nos anos 27, 30 e 33. Portanto, Jesus pôde ter morrido em qualquer um destes 3 anos. Podemos deduzir qual é o mais provável. O ano 27 deve ser descartado, pois, como já vimos, nesse ano Jesus tinha começado há pouco a sua missão de pregador. O ano 33 também deve ser eliminado, porque, se Jesus começou a pregar no ano 27, a sua vida pública teria durado uns 6 anos, demasiado tempo para os dados que temos nos evangelhos. Resta-nos, pois, como único possível, o ano 30 depois de Cristo. Deste modo, confirmar-se-ia que a sua vida pública durou 3 anos, entre o 27 e o 30. A parábola da figueira estéril talvez reflita este dado. Nela, Jesus relata a história de um homem que tinha plantado uma figueira numa vinha, a qual não lhe dava frutos. Então, disse ao feitor:
Há já 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não os encontro. Corta-a. Para que há de ocupar terreno inutilmente? Para muitos autores, a parábola refere-se à vida de Jesus, a vinha seria o povo de Israel. A figueira seria Jerusalém, e Jesus seria o dono que durante 3 anos, os da sua vida pública, tentou encontrar frutos nela e não os encontrou. Os inícios. Deste modo é possível reconstituir com bastante exatidão a cronologia da vida de Jesus. Veio ao mundo por volta do ano 7 a.C., sem que possamos precisar o dia nem o mês do seu nascimento. No ano 26 depois dos grandes calores do verão, talvez em redor da festa das tendas, durante a qual muita gente acorria à Judéia. Isto é, nos fins de setembro ou princípios de outubro, João Batista começou a pregar em finais desse mesmo ano 26. Jesus tinha abandonado Nazaré e no início do 27 apresentou-se entre a massa de pecadores e publicanos no Rio Jordão, para se fazer batizar por João. A partir desse dia, a sua vida deu uma reviravolta. Retirou-se para o deserto, onde permaneceu em oração e jejum durante vários dias, e pouco depois lançou-se a pregar. Acabava de completar os 34 anos. Na Páscoa do ano 27 encontramo-lo seguramente em Jerusalém, aonde foi celebrar a festa com os seus discípulos. Naquele ano, a Páscoa caiu no sábado 10 de abril. Segundo o quarto evangelho, foi nesta festa que Jesus expulsou do templo os vendedores e cambistas de moedas. Mas segundo os 3 evangelhos sinóticos, tal facto ocorreu na Páscoa do ano 30, a última da sua vida, o que é mais correto. João colocou o episódio 3 anos antes. São João conta que no ano seguinte, na Páscoa do ano 28, ao chegar a Jerusalém, curou um homem doente há 38 anos, junto de uma piscina que servia de hospital. Nesse ano, a Páscoa caiu na quarta-feira, em 28 de abril. Os 2 últimos anos. São João narra que Jesus, em abril de 29, a terceira Páscoa da sua vida pública, já não desceu a Jerusalém, pois a sua vida corria perigo. Celebrou-a no norte, na Galiléia, onde multiplicou os pães diante da multidão que o seguia. Nesse ano, a festa foi celebrada na segunda-feira, 18 de abril. A última Páscoa vivida por Jesus foi a da sua paixão e morte. É a única mencionada pelos 3 evangelhos sinóticos. Uns dias antes, passou pela pequena povoação de Betânia, perto de Jerusalém, onde se hospedou na casa das irmãs Marta e Maria. No dia seguinte, realizou a sua entrada triunfal na capital, aclamado pelas multidões. Imediatamente desencadeou-se a tragédia. A maré da opinião pública vai cair sobre ele, vão prendê-lo, fá-lo-ão sofrer uma vergonhosa paixão, e acabará crucificado no dia antes da Páscoa, quer dizer, na sexta-feira 7 de abril do ano 30, às 3 da tarde. E como muito provavelmente tinha nascido no ano 7 antes da era cristã, ao morrer Jesus tinha cerca de 37 anos de idade. Quem é? Há 2000 anos, um simples artesão rodeia-se de um grupo de pescadores, na pobre aldeia da Galileia. Nada fazia suspeitar que se tratava de alguém importante. Vestia modestamente e não parecia ter grande cultura. Não possuía títulos nem recomendações. Nunca tinha saído do seu país pequeno e postergado. Não tinha exércitos nem poder algum. Quando começou a pregar, foi desprezado pelos poderosos, e os humildes acabaram por não entender. Os violentos viram-no como débil. Os acomodados consideraram-no violento. Tinha dedicado a Deus toda a sua vida, mas os sacerdotes oficiais acusaram-no de blasfemo. Quando a tormenta da perseguição dos fortes rugiu sobre a sua cabeça, todos o abandonaram e apenas a sua mãe e algumas mulheres o acompanharam na sua agonia. Quando a pedra de um sepulcro emprestado pela caridade de um amigo encerrou seu corpo, ninguém teria dado um centavo pela sua memória. Isso, 20 séculos mais tarde, a história continua a girar em volta dele. Metade da humanidade usa o seu nome para se identificar a si mesma. Cada ano, publicam-se milhares de livros sobre a sua vida e a sua doutrina. Milhões de seres humanos foram encarcerados, torturados,
desprezados, mortos, só por se proclamarem seu seguidor. Quem é este homem, que divide a história ao meio? É o Filho de Deus. Um louco. Um embusteiro. É fogo ou é ópio? É bálsamo que cura, espada que fere, ou morfina que adormece? Quem é, na verdade? Quem ainda não encontrou resposta para estas perguntas, pode estar certo de que ainda não começou a viver. Esse ser de quem falamos é a ação do Criador do Universo, agindo em um homem chamado há 2000 anos de Yeshua. E que hoje nós o conhecemos por Jesus.